Fala galera, tranquilo, beleza? Bora começar mais uma incrível aula de matemática, situação aprendizagem 1, atividades de 1 até 3, arredondamento e frações equivalentes. Lembrando galera, segundo bimestre, volume 1, matemática, currículo em ação. Mas antes da gente começar, deixa aquele like, isso ajuda demais o canal. Se você está chegando agora, considere se inscrever, não está inscrito? Se inscreve, ajuda bastante o nosso crescimento. Né? E assim eu consigo trazer novos vídeos para vocês, com essa ajuda de vocês, tá certo? E se você não nos segue lá no Instagram, tá passando aqui em cima para vocês o nosso Insta, vai lá, segue a gente também, vamos bater um papo lá no Instagram, tá certo? Bora começar. Atividade 1, arredondamento. Como faz? Em muitas situações não é necessário utilizarmos as medidas exatas ou um resultado exato, podemos usar o arredondamento. Galera, já ouviu falar de arredondamento? Se ouviu falar e sabe o que é, comenta depois aqui que você sabe, tá? Fala, ó, já ouvi falar, eu já sei o que é, eu tenho uma noção do que é, tá? Mas nós vamos aprender aqui. Então, ó, 1.1, pesquise sobre arredondamento numérico e escreva um pequeno texto com suas anotações. Troque o texto com um colega para que um leia o do outro para analisar e verificar se as observações foram iguais. Caso não tenham sido, complete seu texto com as novas informações. Então aqui, galera, a gente vai ter que fazer o quê? Uma pesquisa, né? Vocês vão pesquisar aí para saber sobre arredondamento. Mas eu já vou adiantar aqui para vocês e vou trazer um texto breve, mas não deixe de fazer as pesquisas de vocês. O que é o arredondamento, galera? O próprio nome já diz, né? Arredondar um número. Ou seja, a gente pode arredondar um número para cima ou para baixo. Como assim? Vou mostrar aqui para vocês. Vamos supor que eu tenho um número aqui, ó, 1 inteiro e 3 décimos. E eu tenho outro número aqui, ó, 1 inteiro, 5 décimos e 1 inteiro e 7 décimos. Como funciona o arredondamento, galera? A gente decide se vai arredondar para o primeiro inteiro superior ou vamos manter o inteiro inferior. Como assim? Eu quero eliminar a vírgula, tá vendo? Ó, de todos, então preciso arredondar esses números. Como que funciona essa regra? Se nós temos o número aqui, ó, decimal, maior que 5 ou igual a 5, a gente arredonda para cima, tá? Então se eu tenho maior que 5 ou igual a 5, eu arredondo para cima. Se ele é menor, ou seja, qual que é o símbolo de menor? Assim, ó. Tá vendo? Ó, uma setinha para trás. Se eu tenho um número que é menor, que é igual a esse caso aqui, ó, o 3 aqui, ele é menor que o 5. Então eu arredondo para baixo. O que é arredondar para baixo? Eu mantenho o meu número inteiro da esquerda aqui, ó. Eu não tenho 1 inteiro e a vírgula no decimal, então eu arredondo para o próprio número 1. Ele não vai se alterar, ó, ele vai continuar 1 inteiro. Pronto, está arredondado. Agora, quando o número ele é igual a 5, eu arredondo para cima, ó, para o inteiro maior de cima. Qual que é o inteiro maior para cima? É o 2, né? Eu não tenho um inteiro? Qual que é o próximo inteiro? Não é o 2? A gente já viu os números naturais que tem lá, os números inteiros, né? Então, ó, a gente sabe que depois do 1 vem o 2. O que eu faço para arredondar aqui? Eu elimino esses 5 décimos e esse número 1 ele vira, na verdade, o número 2. Pronto, arredondamos para cima. Aqui acontece a mesma coisa, ó. Eu tenho 7 décimos, quando o número ele é igual a 5 ou maior do que 5, a gente arredonda para cima. Qual que é o número que vem depois, então, do 1 inteiro? É o 2, né? Então, ó, eu vou eliminar esse número 1, ele vai virar o número 2 e eu tirei, então, aqui, ó, os números decimais. Tá vendo? Deixa eu já limpar aqui. Então, esse foi o nosso arredondamento. Tá vendo? Antes era 1,3. Como a gente arredonda para baixo, a gente elimina esse 3 aqui e fica só o número 1. Aqui antes era 1,5. Como o 5 ele faz o arredondamento para cima, a gente elimina esse 5 aqui, elimina esse 1 e arredonda para o inteiro superior. Antes aqui, ó, era 1,7. A gente elimina o 7 aqui. Como ele é maior que 5, a gente arredonda esse número 1 para 2. E aí ele está aqui embaixo, ó. Tá vendo? Muito bem. Sabemos disso, né? Agora a gente pode ler isso em formato de texto, tá?
porque se eu trouxesse só o texto para vocês ia ficar confuso. Então eu trouxe primeiro a explicação. Então vamos ler, ó. A regra é básica. Se o algarismo a ser eliminado for maior ou igual a 5, então ó, vamos de novo, ó, no exemplo. Eu tenho aqui, ó, presta bem atenção, o 1,7 que a gente fez ali. Então, ó, se o algarismo a ser eliminado, quem que a gente quer eliminar? Esse 7 décimos. Ele é maior ou é igual a 5? É maior ou igual a 5. Então, o que a gente faz? Acrescentamos uma unidade ao primeiro algarismo que está situado à sua esquerda. Quem que está à esquerda do 7? É o número 1. E o que a gente faz mesmo? Acrescenta uma unidade. Ou seja, se eu acrescento uma unidade aqui, o número 1 vira 2. E aí a gente elimina esse cara aqui, ó. Olha lá, o arredondamento. Beleza? Agora vamos ler a continuação. Se o algarismo a ser eliminado, vamos de novo? Olha só, vou colocar agora aqui, ó, o 1,3 que a gente usou ali também no nosso exemplo. Então, ó, se o algarismo a ser eliminado for menor que 5, que é o nosso caso aqui, ó, o 3 ele é menor que o 5, devemos manter inalterado o algarismo da esquerda. Qual que é o algarismo da esquerda? É o número 1. Inalterado é o quê? A gente não mexe nele, a gente só arredonda, ó. Tira o 3 décimos e fica somente 1 inteiro. Tá vendo? Muito simples, né? Agora vamos ver aqui, ó, 1.2. Encontre um arredondamento dos números 28, 32, 57 e 93. Represente-os na reta numérica e escreva um pequeno texto explicando o procedimento para fazer o arredondamento. Então aqui, galera, é o seguinte, o texto eu vou deixar a cabo de vocês. Eu vou explicar o arredondamento e eu vou ditar o texto para vocês escreverem. Beleza? Vamos lá, então, colocar nossa reta numérica primeiro aqui. Então, eu tenho aqui alguns pontos da reta. E olha só, o que a gente repara na nossa reta numérica aqui, primeiramente? Que ela anda de 10 em 10, ou seja, de dezena em dezena. Beleza? E nós temos os números, presta bem atenção, 28, 32, 57 e 93. São os números que a gente precisa arredondar, beleza? Olha só, galera. Agora a gente vai fazer o arredondamento de dezena, tá bom? Não vai ser de unidade, como a gente fez aqui, com número com vírgula, como a gente viu. A gente vai fazer de dezena. Então a gente vai arredondar ou para a dezena superior ou para a dezena inferior. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar o mesmo parâmetro, a mesma regra, ó. Maior ou igual a 5, igual está no texto aqui, ou então menor que 5, beleza? Então, ó, temos aqui o número 28. Onde que eu tenho 5 aqui? Eu tenho no número 25. Então, 28, ele é maior ou igual a esse 5, né? Ou ele é menor? Ele é maior, né? Se ele é maior, a gente vai arredondar para onde? Para o 30, beleza? Então, esse 28, a gente arredonda para 30, tá certo? Agora vamos ver o número 32. Ele é maior ou igual ao 5 do 35? Ele é menor, né? Então a gente arredonda para a dezena inferior. A gente elimina esse 2 e arredonda para onde? Pro 30 também. Tá vendo? Agora ficou fácil de ver, né? O 57 vocês conseguem fazer sem minha ajuda. Vocês sabem que o 57 ele vai arredondar para 60. Por quê? Pela mesma regra, ó. Eu tenho o 55, que é a metade do caminho, né? De 50 para 60, o 55 ele é metade. 57 é maior que 55 ou é menor? É maior. Então a gente arredonda para a dezena superior, que é o 60, tá vendo? E o 93? Qual que é aqui, ó? A metade aqui, ó, de 90 para 100, eu tenho o 95 na metade do caminho aqui, né? Então é só comparar. 93 é maior ou menor que 95? É menor. Então eu vou arredondar para onde? Para o 90 aqui, ó. Tá vendo? Muito bem. Sem mistérios, né? Super tranquilo. Muito bom. Então vamos agora aqui, ó. Presta atenção. Represente, ó, na reta numérica. Já fizemos isso. E escreva um pequeno texto explicando os procedimentos para fazer o arredondamento. Qual que foi o procedimento aqui? A gente verificou se o número estava mais próximo da dezena superior ou da dezena inferior para fazer o arredondamento, beleza?
Então a gente comparou o número, se ele estava mais próximo da dezena inferior ou da superior para fazer o arredondamento, levando como parâmetro o valor intermediário que estava ali, que é o 5, né, daquela dezena em específico. Se eu tenho que, por exemplo, arredondar o número 28, eu vou verificar se ele é maior ou menor que 25 para fazer o arredondamento para a dezena mais próxima dele, beleza? Muito bem. Agora aqui, ó, atividade 1.3. Encontre um arredondamento dos números 102, 158, 568, 1024, 2365. Escreva um pequeno texto explicando os procedimentos para o arredondamento. Então aqui, galera, muito simples. A gente pode fazer vários tipos de critério de arredondamento. No caso do 102, a gente pode escolher arredondar por dezena ou por centena. O que seria isso? Por dezena, a gente faz assim, ó. Eu tenho 102, tá? E aí eu posso escolher, então, arredondar para a dezena, né? Que no caso vai ser a inferior, ou a superior, que é o 110. Usando aquele mesmo critério. Quem que está no meio do caminho? Seria o 105. Então, 102, ele é maior ou menor que 105? Ele é menor, então eu vou arredondar para o 100. Agora, se eu fosse usar o critério de centena, eu tenho que verificar, ó. Vamos de novo. Eu tenho o número 100. Qual que é a centena superior? É o número 200. E o 102 está aqui, né? Para onde eu vou arredondar? Para 100 ou para 200? Eu vou arredondar para 100, porque 102 está mais próximo de 100 do que de 200, certo? Então, nesse caso, o 102 a gente arredonda para o 100, beleza? Vamos marcar aqui, ó. Então, 102 arredondado para 100, beleza? 158 é a mesma coisa, galera. A gente pode escolher arredondar ele para dezena ou para centena. Nesse caso, eu vou escolher para dezena, tá bom? Mas também temos a opção de arredondar para a centena. Vamos ver, ó. Então eu posso arredondar, presta bem atenção. Se for para dezena, qual que são as dezenas mais próximas de 158? Eu tenho a 160 e aqui para baixo eu tenho a 150, beleza? O 158 está mais próximo de quem? Do 160, então arredondaria para cá, beleza? Lembrando aquele mesmo esqueminha. Quem está no meio do caminho aqui? O 155. O 8 é maior que o 5, então a gente arredonda para cima, tá certo? Mas se eu fosse arredondar, por exemplo, para a centena, eu teria então a centena 100 e do outro lado a centena 200. E o 158, ele está mais próximo de 100 ou de 200? É só fazer o mesmo critério. Qual que é a metade do caminho aqui? Metade do caminho é 150. E o 158, que é o número que a gente precisa arredondar, ele é maior ou menor que 150? Ele é maior. Se ele é maior, a gente arredonda para a dezena superior, beleza? Então, a gente arredondaria para 200, tá? Então, depende do critério que você vai usar. Se você vai usar arredondamento para dezenas, ele vai virar 160. Se for arredondamento por centena, vai virar 200. Vamos marcar aqui? Então, ó, o múltiplo de 10 mais próximo é o 160. A gente viu aí, né? Mas se a aproximação for para centena exata, então o mais próximo é 200, beleza? Então, por múltiplo de 10 foi o 160 e se for por centena é o 200, tá bom? Agora aqui, ó, 568, segue a mesma regra. A gente pode arredondar por dezena, ou seja, por múltiplo de 10. Vamos por ele aqui, ó, 568. Se eu for arredondar por dezena, qual que é a próxima dezena aqui, ó? É o 570. E qual é a dezena anterior? É o 560, beleza? E aí eu vou olhar aqui, ó, 568 está mais próximo de 570 ou mais próximo de 560? Obviamente que é 570, né? Ele está mais próximo aqui. E aí, então, eu arredondaria para 570. Agora, se for por centena, eu tenho a centena 500, né? 5 centenas. E tenho o 600. E eu olho aquele mesmo procedimento. Quem está na metade do caminho é o 550. E aí é só comparar o 568
ele está depois do 550 ou está antes. Se ele está depois, eu arredondo para a centena superior. Se ele tivesse antes, eu arredondaria para a centena inferior. Nesse caso, o arredondamento ficou para 600, tá legal? E se fosse por dezena, para 570. Vamos marcar aqui. Então, a mesma coisa que eu coloquei ali, ó. O múltiplo de 10 vira 570. Mas se for por centena exata, então vira 600. Beleza? Muito bem. Vamos fazer o próximo? Então, eu tenho aqui agora, ó, 1024. Tá vendo? Aqui, galera, a gente tem várias opções. Vamos por aqui, 1024. 3 vezes. Por que 3 vezes? Já vou explicar para vocês, tá? Muito bem. E agora eu vou olhar, então. Se for por dezena, eu vou ter aqui o 1020 e aqui o 1030, beleza? Se for por centena, eu vou ter aqui o 1000 e aqui o 1100. E agora a gente tem mais uma nova opção, arredondamento por milhar. Então aqui na unidade de milhar inferior eu vou ter o 1000 e aqui eu vou ter o 2000. Abriu mais uma possibilidade para gente. Então a gente vai comparar, começando aqui no de dezena. O 1024 ele está mais próximo de 1020 ou de 1030? É só fazer aquela comparação, ó. Quem está no meio do caminho entre 20 e 30? Não é o 25? Então eu vou olhar, ó. O 24 ele é menor que o 25, então eu vou ter que arredondar para baixo, tá vendo? Se fosse maior, aí eu arredondaria para cima, mas não é. E agora aqui no próximo, o 1024 ele está mais próximo de 1000 ou de 1100? Ele está mais próximo de 1000, tá vendo? Por quê? Quem que está no meio do caminho? É o 1050. A gente pode ver que ele é menor do que 1050, não é? Ele é menor. Então a gente arredonda para baixo, senão arredondaria para cima. E aqui ficou bem mais fácil ainda, né? O 1024 ele está mais próximo de 1000 ou de 2000? Ele está muito mais próximo de 1000, né? Então a gente arredondaria para 1000, beleza? Muito bem. Então, ó, viu as possibilidades? Se for por dezena, a gente vai arredondar para 1020. Se for por centena, vai arredondar para 1000. E se for por milhar, vai arredondar para 1000 também. Vamos marcar aqui? Então vamos lá, vamos ler o que está escrito aqui para vocês verem em formato de texto, tá bom? Então, ó, arredondamento apenas por ordem de dezena exata. A gente arredondaria então para a mais próxima, que é 1020. Para o milhar exato, para o 1000, né? E tem a opção ainda da centena, que eu nem coloquei no texto aqui, que arredondaria para 1000 também, né? Porque ele está mais distante de 1100, então a gente arredonda para quem está mais próximo, ok? Muito bem. E o 2365? Vai seguir o mesmo procedimento, tá? 2365. Muito bem. Se for por dezena, quem que é a dezena mais próxima aqui, ó? Só olhar para a dezena, ó. É o próprio 60, né? Então vai ficar 2360. E aqui 2370, né? E a gente olha para aquele critério do 5 que a gente viu lá no texto, ó. Se for um terminado com 5 aqui, a gente faz o quê? Arredonda para cima. Se fosse menor que o 5, arredondaria para baixo, né? Para o número inferior. Nesse caso, então, 1365 a gente arredonda para 1370 se a gente for trabalhar com dezena. Se for trabalhar com centena, a gente vai arredondar para quanto? Para 2400, né? Já estou fazendo direto. E se for arredondar para a unidade de milhar, a gente faz assim, ó, 2000, essa é a unidade de milhar que nós temos aqui, e a outra seria 3000. E o 2365 está ali entre eles, né? Mas quem que está no meio do caminho? Como eu sempre falo para vocês, quem está no meio do caminho, que é o número que vai decidir se eu vou arredondar para cima ou para baixo, é o 2500. É só comparar. Ó, 2500 ele está na metade do caminho entre 2000 e 3000. Eu comparo o meu número aqui, ó, 2365, ele é menor ou é maior que 2500? Ele é menor. Então eu vou arredondar para 2000.
tá certo? Muito bem, então vamos anotar aqui, ó. Então existem várias possibilidades de arredondamento, né? Para mais ou para menos. No caso, se for por dezena, olha só, se for por dezena, esse número vai virar, vamos por aqui, 2.370. Muito bem? Agora, se for por centena, galera, esse número vai virar como mesmo a gente já escreveu ali, 2.400. E se for por milhar, ele vai virar 2.000. Beleza? Muito bem. Então, ó, várias possibilidades de arredondamento, tá certo? Para mais ou para menos. Muito bom, né? Muito tranquilo. Atividade 2. Os desafios das frações. Então temos aqui, ó, após as orientações do seu professor, organizem-se em grupos para encontrar a solução dos desafios a seguir. 2.1. 2 colegas compraram 2 barras de chocolate de mesmo tamanho, uma para cada um. Quando iam começar a comer, chegou um de seus amigos. Os 2 ficaram em dúvida, pois quem daria um pedaço para o amigo? E qual seria o tamanho do pedaço? Pensaram e conversaram sobre o assunto, e chegaram à seguinte conclusão: para que nenhum dos 2 comesse menos, cada um daria metade do chocolate para o amigo. Letra A. O que você achou dessa divisão? Por quê? Então aqui, galera, nós temos uma situação onde 2 colegas, ó, vou vir marcando no texto para vocês. 2 colegas, eles compraram 2 barras de chocolate, ou seja, uma barra para cada um, né? Só que daí depois chegou mais um amigo e ficou 3 pessoas e 2 barras. Aí eles precisavam fazer o quê? Dividir o pedaço, certo? Mas eles tinham também a dúvida do seguinte: qual seria o tamanho do pedaço, né? Porque eles não queriam ficar com menos e outro com mais. Eles queriam uma divisão igual para todo mundo. E aí, qual que foi a solução para que nenhum dos 2 comesse menos? Cada um daria metade do chocolate para o amigo. Aí vem a pergunta da letra A. O que você achou dessa divisão? Então temos aqui, ó, uma pergunta e outra pergunta. Por quê? Então vamos lá. Eu vou desenhar aqui para vocês. Eu tenho aqui, ó, imagina uma barra aqui, ó, uma barra de chocolate, a outra barra, e imaginem que elas são idênticas, tá? Do mesmo tamanho. O que acontece aqui? Tá dizendo o seguinte, que se dividir, olha só, pela metade para dar para o amigo, o que vai acontecer, ó? Eu vou dividir metade da barra e metade da barra. Então, ó, cada barra é de um amigo. E esse aqui, ó, então eu vou dar para o amigo número 3 e esse aqui para o amigo número 3, certo? Vai ser justa essa divisão, galera? Não, né? Porque aqui, ó, eu tenho a barra do amigo número 1, certo? E aqui eu tenho a barra do amigo número 2. Só que daí eles deram metade de suas barras para o amigo número 3. O que aconteceu? Olha só, vou desenhar aqui do lado agora. O amigo número 3, ele ficou com 2 metades, tá vendo? Ou seja, se ele juntar as 2 metades, ele vai ter uma única barra inteira. Ou seja, ele vai ter uma barra inteira, juntando as 2 metades, enquanto os outros 2 amigos vão ter só a metade aqui, ó. Vou fazer a fração aqui, ó, que representa meio. Tá vendo? Eles vão ter somente a metade. Ficou justa essa divisão, galera? A resposta é não, né? Porque olha só, deixa eu até tirar aqui agora, ó, essa metade que eles deram. E olha como ficou. Eles não deram metade da barra pro amigo? Olha só, eles ficaram com metade, cada um com uma metade. Enquanto o outro amigo, o amigo número 3 aqui, ó, que chegou depois, ele ganhou 2 metades. Então não ficou justa essa divisão, né? Então vamos marcar isso aqui? Vamos marcar na letra A essa resposta. Essa divisão favorecerá, olha só, favorecer é quando alguém sai ganhando. Favorecerá apenas o amigo que chegou. Ou seja, quem que chegou? O amigo número 3. Pois se cada um repartir sua barra ao meio e der sua metade, o amigo ganhará o correspondente a uma barra inteira, enquanto quem deu o pedaço ficará com metade.
Ou seja, está dizendo que o amigo, então, que chegou, ele vai ficar com o equivalente a uma barra inteira, que foi o que eu escrevi aqui para vocês, né? E quem deu ficará com metade. Olha só, temos aqui então o amigo número 1 que fica com uma metade e o amigo número 2 com outra metade. Beleza? Então na letra A essa é a nossa resposta, né? Falar sobre essa divisão que foi feita, né? Muito bem, vamos continuar. 2.1. Letra B. Lembrando, ó, o texto é o mesmo, tá? Letra B. Para que todos comessem partes iguais, como seriam resolvida essa questão? Então, para que todos possam comer partes iguais, como a gente resolve isso, galera? A gente tem que fazer outra divisão. Só que agora, para ilustrar melhor, eu vou trazer uma barra de chocolate para vocês verem. Então, temos aqui uma barra e temos outra barra. Por quê? Porque diz aqui no texto, né? Ó, são duas barras de chocolate do mesmo tamanho. E a gente viu a situação do seguinte: se cada um der sua metade para o colega, olha só, o colega fica com duas metades. Ou seja, ó, eu divido isso aqui ao meio, ó, eu tenho a metade de um e a metade do outro. Tá vendo? Enquanto cada um ficou só com meio, o terceiro amigo ficou com uma barra inteira. E não é isso que a gente quer, né? A gente tem que fazer o quê? Uma divisão igual para todo mundo. Então, para fazer uma divisão igual, vamos voltar a barra como era, tá vendo? E o que a gente pode perceber? A gente pode perceber o seguinte: a gente tem a barra e a gente tem 3 pessoas. Então, a gente tem que dividir essa barra por 3 e não na metade. Porque se eu divido na metade, ó, eu posso fazer uma divisão igual para 2 pessoas. Tá vendo? Ó, porque daí eu fico com uma metade para um e uma metade para outro. Quando a gente tem 3 pessoas, a divisão tem que ser igual para 3, né? Então, como que a gente faz para dividir a barra igualmente para 3? É só contar aqui, ó, quantos bloquinhos nós temos na barra. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 6 dividido para 3 dá quanto? 6 dividido para 3 vai dar 2, né? Então, a gente vai dividir igualmente aqui, ó. Olha só. Uma parte, 2 partes, beleza? E na outra barra a mesma coisa. Mais uma parte, mais outra parte aqui. O que acontece agora, galera? Eu vou dar, olha só, um pedaço da barra para o amigo 3 que chegou, tá vendo? E o outro amigo vai dar um pedaço da barra dele para o amigo 3 que chegou. O que vai acontecer agora? Presta bem atenção. Olha só. Então, o amigo 1 e o amigo 2 ficaram com o equivalente a 2 pedaços, né? Como a gente dividiu aqui, ó, né? Eles ficaram com o equivalente a 2 pedaços. E o amigo 3 aqui, ó, que chegou, ele vai receber um pedaço de cada um, ficando também com o equivalente de, olha só, 2 pedaços. E aí eles receberam igualmente a mesma divisão de barra de chocolate. Ou seja, o que a gente fez aqui, galera? A gente dividiu a barra, ó, em 1, 2, olha só, aqui, ó, também 3, 4, aqui também fizemos a divisão, 5 e 6 pedaços iguais. Tá legal? Então viu como que a gente pode resolver isso? Vamos ler novamente a pergunta da letra B. Para que todos comessem partes iguais, como seria resolvida essa questão? Então vamos marcar a resposta da letra B. Dividir as barras em um múltiplo de 3, certo? Por exemplo, dividir a barra em 3 partes iguais, totalizando 6 pedaços iguais, que foi o que a gente viu aqui, ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? Lembrando que o 6 ele é um múltiplo do 3, tá? Muito bem, resolvemos. Vamos continuar. 2.2. Andréia tem 3 barras de chocolate do mesmo tamanho para repartir com suas 4 amigas. Ela pensou em 2 possibilidades para essa distribuição. Então temos aqui a primeira possibilidade. Vamos trabalhar na primeira e depois a gente vai ver a segunda. Então a primeira possibilidade, ó, dividir cada barra de chocolate em 5 partes iguais. Olha só. E dar uma parte de cada chocolate para cada amiga e ficar com uma parte. Então presta bem atenção.
A Andrea tem 3 barras, certo? Todas têm o mesmo tamanho e ela vai repartir para 4 amigas. Só que repare uma coisa, são 4 amigas mais a Andrea. Então, 4 mais 1, 5. Temos que então dividir igualmente para 5 pessoas, tá certo? Muito bem, sabendo disso, eu vou trazer a barra de chocolate. Só que para ficar mais fácil, eu vou trabalhar com uma barra de chocolate um pouco mais simplificada. A gente acabou de ver no exemplo anterior, né? Uma barra de chocolate assim. Mas eu vou trazer uma barra de chocolate com uma fileirinha só, para ficar mais fácil. Por quê? Porque, ó, 5 partes iguais, né? Ou seja, vamos ter que dar uma parte para cada pessoa. Então, ó, temos quantas partes no nosso chocolate? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui também, por quê? Porque os chocolates são do mesmo tamanho, beleza? Então, olha só, eu tenho 3 barras iguais. E agora a gente vai dividir, então, igualmente para 5 pessoas. Aqui fica fácil, né? Como eu deixei a barra mais simplificada, nós temos que dividir por 5 partes iguais. E nossa barra de chocolate aqui tem 5 quadradinhos. Então, ó, vou passar aqui a linha, ó. Tá vendo? Muito bem, o que aconteceu? Um vai ficar para a Andrea, certo? E esses outros 4 aqui, ó, vai ficar cada um para uma amiga, totalizando mais 4 pessoas, certo? Então aqui é a Andrea, vamos colocar aqui Andrea, aí amiga número 1, amiga número 2, amiga número 3 e amiga número 4. Então cada um recebeu um pedacinho. Aqui vai ser a mesma coisa, vai ser 5 divisão igual, tá vendo? A Andrea vai receber uma. Então aqui, ó, a N de Andrea. A amiga número 1 vai receber uma. A amiga número 2 vai receber mais um pedacinho. A amiga número 3 vai receber também. E a amiga número 4 também. E isso vai acontecer igualmente para a terceira barra. E a gente já vai fazer uma contagem aqui para vocês verem. Então olha só, a Andrea recebe um pedaço. A amiga número 1 também. A 2 também, a 3 também e a amiga 4 também. O que aconteceu, galera? Cada pessoa recebeu um pedaço de cada barra, totalizando 3 pedaços, certo? Quanto que tem na barra? Olha só, a barra tem 5 pedaços. Então, cada pessoa recebeu 3/5, certo? De chocolate. Porque se eu pegar aqui, ó, por exemplo, ó, fazer dessa outra forma, agora que a gente sabe que recebe 3 pedaços, eu posso fazer isso aqui, ó. A Andrea recebeu 3 pedaços, certo? Ela recebeu 3. A amiga número 1 recebeu mais essa parte aqui, ó. 2 pedaços da barra que sobrou, mais um pedaço da outra. Então, amiga número 1. Beleza? A amiga número 2 vai receber mais 3 pedaços. Olha só. Tá vendo? Então, a amiga número 2 recebe mais 3. A amiga número 3, mesma coisa, galera. Olha só. Ela vai receber esse pedacinho que sobrou, mais 2 da outra. A amiga número 3 recebeu 3 pedaços. E a número 4, olha aí, ó. 3 também. A divisão ficou igualzinha para todas as pessoas. Andréa recebeu 3, amiga 1 recebeu 3, amiga 2, 3, amiga 3, 3 também e amiga 4, 3. Lembrando que a barra tem 5 pedaços, então cada pessoa aqui, ó, tá recebendo o equivalente a 3/5, tá certo? Mas, olha agora só, uma outra coisa, uma outra questãozinha. A gente viu aqui, ó, dessa forma que equivale a 3/5 da barra, né? Mas lá da primeira divisão que a gente fez assim, ó, que a gente separou, olha só, temos outra fração que dá para fazer também. Se aqui temos a Andrea, depois a amiga 1, 2, 3 e 4,
Quanto cada uma recebeu da barra nesse caso aqui, ó, quando eu fiz essa divisão? Cada pessoa recebeu um pedacinho, não foi? Olha só, um pedaço de um total de quanto que tem na barra? 5. Então também, ó, a gente pode dizer que cada pessoa recebeu 1/5 de cada barra, beleza? Muito bem, então vamos marcar aqui, ó. Cada amiga receberá 1/5, totalizando então 3/5, tá vendo? Então, ó, se cada amiga recebeu um pedacinho de cada barra, cada uma recebeu 1/5. E aí, juntando os 3 pedaços, fica um total de 3/5. Beleza? Tranquilo, né? Muito bem. Vamos continuar. Então, a gente viu a primeira possibilidade, agora vamos ver a segunda possibilidade que a Andrea tem. Dividir ao meio cada uma das 3 barras de chocolate, ficar com uma e dar uma parte a cada amiga e dividir a parte que sobrou em 5 partes iguais, dando um pedaço para cada uma. Qual possibilidade você escolheria? Socialize com os demais colegas a sua escolha. Então aqui, galera, a gente viu, né, na possibilidade número 1, como a Andrea dividiu, né? Ela foi dividindo 1/5 para cada amiga, né? E também teve a possibilidade de 3/5 lá, que daria a mesma quantidade, né? Então 1/5 era de cada barra. E se você fosse reparar, 3/5, né? Vamos relembrar aqui, ó. Então 1/5 de cada barra, ó. Lembra só essa parte que a gente acabou de ver? Que se pegasse 1/5 de cada barra para cada amiga, cada uma receberia 3 bloquinhos, né? Lembra disso? Ó, que eu fiz assim para vocês? Cada uma receberia 3 bloquinhos e as partes que iam sobrando a gente ia juntando. Então, pois bem, aqui agora a gente vai ver a segunda possibilidade. Bora lá dar uma olhada? Então tá dizendo o seguinte, vamos no texto primeiro, entender cada parte do texto para que fique melhor de vocês visualizarem. Então tá dizendo que ela ia dividir aqui, ó, ao meio cada uma das 3 barras. Só que se a gente divide ao meio, o meio é aqui, ó, bem na metade do terceiro bloquinho. Fica ruim para vocês visualizarem isso. Então, eu redesenhei a barra como se ela fosse um pedaço inteiro, para a gente ir dividindo conforme o texto vai passando. Vamos lá? Então, ó, vou só colocar a mesma barra aqui, ó, tá vendo? Mesmo tamanho, tudo, só não tem as divisões. As divisões nós vamos colocar agora. Então, beleza, qual que é o primeiro passo? Dividir ao meio cada uma das 3 barras, certo? Então, vamos dividir ao meio. Beleza, muito bem. Então, ela vai ficar com uma e vai dar o restante para as amigas, certo? Aí, olha só, a parte que sobrou, olha só, a parte que sobrou vai dividir em 5 partes iguais. Qual que é a parte que sobrou, galera? É a outra metade aqui, ó. Então, vamos separar aqui para ficar melhor da gente ver? Muito bem. Então, ela dividiu ao meio e a parte que sobrou divide em 5 partes iguais. Bora lá? Então, dividimos em 5 partes iguais. E aí, ela vai fazer o quê? Vai dar um pedaço para cada uma. Tá vendo? Qual a possibilidade que você escolheria? O exercício está fazendo essa pergunta. Se a segunda possibilidade é melhor que a primeira ou se a primeira é melhor que a segunda. É isso que o exercício quer saber, se vocês vão ter a percepção para saber qual que é melhor. E aí está dizendo no texto, socialize com os demais colegas a sua escolha. Então aqui, galera, para ilustrar, para ficar fácil de vocês verem, eu vou trazer outros exemplos de barra para a gente ir fazendo as comparações e vocês conseguirem então ver a possibilidade de escolha, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, olha só, eu tenho aqui a representação da barra inteira, que a gente já viu ali em cima, depois da barra dividida ao meio, da barra dividida em 5 pedaços, que é a primeira que a gente trabalhou lá na primeira possibilidade, e da barra dividida em 10 pedaços, e aqui um pedaço só dos 10 aqui, ó, dessa barra. Tá? Por que eu trouxe todas essas representações? Porque a gente vai precisar para comparar e aí sim vocês vão conseguir ver as possibilidades, beleza? Então, primeiro passo, a gente viu a barra inteira, depois dividimos ela ao meio. Aqui, ó, a barra dividida em 5 pedaços, a gente vai usar ela de comparação daqui a pouco, tá? E aqui, ó, a barra dividida em 10 pedaços, porque a gente vai precisar dessa barra aqui de 10 pedaços para vocês entenderem o que vai acontecer
aqui mais essa parte aqui, ó. Tá vendo? Então vamos lá. Vamos entender o seguinte. Primeiro, o que a gente tem segundo o exercício. Nós temos uma metade, ou seja, vou colocar em formato de fração. Nós temos metade da barra e temos aqui, ó, mais... Lembrando que cada amiga, ó, vai receber um pedaço do que sobrou, né? Do que dividiu. E aqui nós temos mais um, olha só agora, ó como essa informação ela tá escondida. Nós temos mais um décimo aqui. Aí você vai me perguntar, professor do céu, aonde que tá esse um décimo que eu não estou vendo? Beleza, vamos lá que agora sim, ó, a gente vai vir aqui, ó, para essa barra de 10 pedaços para vocês entenderem o que tá acontecendo. Vamos lá? Muito bem, deixa eu limpar aqui essas anotações para ficar melhor de vocês verem. Então aqui, ó, nós não temos 5 pedaços? Temos 5 pedaços, certo? E esses 5 pedaços representa quanto? Representa uma metade aqui, ó, da barra. Tá vendo? Que representa uma metade da barra. Beleza. Então, essa outra metade, ela também poderia ser dividida em mais 5 pedaços iguais, representando mais a outra metade da barra. Se eu tenho, então, as duas partes divididas em 5 pedaços, eu vou ter uma barra dividida em 10 pedaços. Então, eu estou entendendo aqui que aqui eu tenho, então, um décimo. Por que um décimo? Porque cada amiga vai receber um pedaço. Então, esse um pedaço aqui significa o quê? Um para amiga. De um total de quantos pedaços a gente pode ter? A gente pode ter, então, uma barra com 10 pedaços iguais, sendo 5 numa metade e 5 na outra. Entenderam por que um décimo? Então, significa que cada amiga vai receber metade mais um pedacinho, que é esse um décimo, que tá aqui, ó, mais um pedacinho. Tá vendo? Beleza. Sabendo disso, galera, o que o exercício pergunta mesmo pra gente, ó, deixa eu ir apagando as anotações para não ficar muito poluído para vocês verem. O exercício pergunta o seguinte: qual possibilidade você escolheria? Agora que vem a percepção que vocês ainda não estão conseguindo perceber. Vamos voltar lá no exemplo da possibilidade 1. Eu vou trazer aqui as anotações para vocês verem, ó. Essas são as anotações que a gente fez lá na possibilidade 1. Deixa eu até tirar esse um décimo daqui e esse meio daqui. Vou colocar eles aqui, ó. Aqui então é metade, tá? E aqui eu tenho um décimo para cada amiga, beleza? Olha só na anotação que a gente fez lá na primeira possibilidade, que a gente dividiu para Andréia, para a amiga número 1, a amiga número 2, a número 3 e a número 4. O que a gente percebe aqui, ó? Que cada amiga, ó, recebeu 3 bloquinhos. 1, 2, 3. Aí a amiga número 1. 1, 2, 3. Amiga número 2. 1, 2, 3. Amiga número 3. 1, 2, 3. A amiga número 4. Mais 1, 2, 3. Tá vendo que todo mundo recebeu 3 pedacinhos? Agora presta atenção. Nessa segunda possibilidade, agora voltando para o nosso exercício da segunda possibilidade, diz que cada uma, ó, receberia metade, né? Só que olha só agora, ó, a comparação. Metade aqui, ó, essa metade, ela é menor do que receber 3 bloquinhos, como cada uma recebeu na primeira possibilidade, ó. Tá vendo aqui, ó, 3 bloquinhos? Olha como metade é menor, ó. Metade dá aqui, ó, 2 bloquinhos inteiros mais metade aqui, ó. Tá vendo? Então, recebendo metade só não é vantagem. Mas, quando a gente recebe uma metade e mais um décimo, olha o que acontece agora. Vamos comparar aqui, ó. A gente viu, então, na primeira possibilidade que cada amiga, ó, ia receber 3 bloquinhos. Tá vendo aqui? Muito bem. Só que olha agora que legal. Quando a gente pega metade aqui, ó, vou traçar o risco da metade aqui, ó, até lá embaixo. Vou tentar traçar uma linha reta aqui, ó. Se não tiver reta, imagina que tá. Então, ó, temos aqui, ó, até embaixo, tá vendo? Olha o que aconteceu agora, ó. Quando a gente pega essa metade
mais um décimo aqui, ó. Olha um décimo aqui, ó. Um décimo. Então essa metade, ela pega só até aqui, ó. Um inteiro, dois inteiros, mais meio bloquinho. Tá vendo? E aí quando a gente faz meio mais um décimo, olha só esse um décimo até onde ele vem aqui, ó. Ele vem até completar o terceiro bloquinho aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo só? Perceberam o que acontece? Então, elas recebendo meio mais um décimo, que foi o que eu escrevi aqui para vocês, ó. Recebeu meio mais um pedacinho aqui, ó, de um total de 10. Elas recebem a mesma quantidade do que 3 bloquinhos inteiros. O que significa então, galera? Se elas recebendo meio mais um décimo, ou então 3 bloquinhos, elas receberam a mesma quantidade, tanto lá na primeira possibilidade, quanto agora. As duas possibilidades dão exatamente o quê? Dão exatamente, presta bem atenção, dão exatamente o mesmo tamanho da barra. Então são equivalentes, tá certo? Essa divisão que ela fez nas duas possibilidades são equivalentes. Por quê? Vai gerar o mesmo resultado em tamanho de barra de chocolate para cada uma. Ninguém vai sair perdendo. Todo mundo ainda vai continuar recebendo a mesma quantidade de chocolate. Viu só que legal? É um pouquinho difícil de perceber? É sim, por isso que eu trouxe bem ilustradinho para vocês. Então vamos escrever aqui, ó, qual a possibilidade você escolheria, né? Então, ó, cada uma receberá aqui, ó, um décimo, tá vendo? Dessa forma, cada amiga recebe a mesma quantidade de chocolate da barra, beleza? Então, ó, um décimo aqui, ó, tá vendo? Muito bem. Então, ó, um décimo e meio, ó, tá recebendo metade da barra mais um pedacinho de um décimo. Fechou? Tranquilo? Muito bem, vamos continuar. Atividade 3, frações equivalentes. 3.1, compare as figuras abaixo em relação às partes pintadas. Letra A, escreva a fração que representa a parte pintada para cada figura. Então aqui, galera, veja só, a gente só tem que prestar atenção em cada figura. Olha só, eu tenho uma figura que ela foi dividida em duas partes. A parte pintada está pintada à metade, ou seja, que fração é essa? É um total de duas partes, certo? E quantas estão pintadas? Uma parte. Essa fração é a que representa metade, tá certo? Ou seja, meio. Você pode ler também assim, ó, 1 sobre 2. Então é só você olhar qual que é o total da fração, que nem nessa próxima aqui, ó, temos 1, 2, 3, 4 partes. Ou seja, qual que é o total? Temos o 4 no denominador. E quantas estão pintadas? Somente 2. Então essa fração, ela é 2 quartos. Muito bem. E agora aqui na próxima, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então nosso denominador da fração tem 8 partes no total. E quantas estão pintadas? 4 partes. Ficou como? 4 oitavos. Tá legal? Muito tranquilo, né? Então, super sossegado. Muito bem, ó. Letra A, escreva a fração que representa a parte pintada. Escrevemos aqui, né, ó, em cada uma, tá vendo? Vocês podem pôr aqui embaixo também, ó, não tem problema. Colocar aqui, ó, 2 quartos e 4 oitavos, tá bom? Muito bom mesmo. Super tranquilo, né? Agora vamos fazer a letra B. Como é possível encontrar frações equivalentes a uma determinada fração dada? Então, ó, vamos lá. Vamos devagar para vocês entenderem. Dada uma fração, pode ser qualquer uma. Vamos pegar de exemplo essa aqui mesmo, do meio, ó. Deu essa fração, ó. Isso que é a fração dada, ó. Essa fração está sendo dada por mim para vocês. Como que eu posso, ó, encontrar uma fração equivalente para ela? Eu posso multiplicar ela pelo mesmo número. Como assim? Eu quero transformar essa fração em uma outra, né? Que seja equivalente. O que é equivalente, galera? Que não muda o resultado. Então, ó, eu multiplico por um número. Por exemplo, por 3. Eu quero multiplicar tudo por 3. Então, multiplico esse 1 aqui, ó, por 3. Vamos escrever aqui, ó, à frente.
Ó, então outra fração. Quanto que é 1 vezes 3? Vai ser o 3. E agora aqui, ó, multiplico 2 também igualmente por 3. Quanto são 2 vezes o 3? Vai dar 6. Olha só, isso é uma fração equivalente. Ou seja, se eu resolver essa fração aqui e essa aqui, as duas vão dar o mesmo resultado. Vamos fazer na calculadora só para vocês verem, que daí é mais rapidinho? Olha só, vou trazer a calculadora aqui, muito bem, super tranquilo. Vamos lá, fazer a primeira fração. 1 dividido para 2, né? Que é a fração meio aqui. Qual vai ser o resultado? Olha só, 0,5, ou seja, meio em forma de número decimal. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, para o 3 dividido para 6. 3 dividido para 6, e olha o resultado, deu o mesmo resultado. Portanto, elas são equivalentes. E a gente pode fazer isso com qualquer fração. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma fração que ela é 2 quartos, certo? Muito bem. E aí, galera, é o seguinte, se eu multiplico isso por qualquer número, por exemplo, agora vamos usar outro, vamos usar o 5. Eu vou ter, quanto são 2 vezes 5? Vou colocar aqui ao lado. São 10, certo? E quanto são 4 vezes o 5? São 20, tá certo? Muito bem, ó. 4 vezes o 5 dá 20. Se eu resolver essa fração aqui, ó, eu vou ter que resultado? Vamos fazer na calculadora de novo, só para vocês verem mais rápido? 2 dividido para 4, eu vou ter meio. Tá vendo? E se eu fizer 10 dividido para 20, eu vou ter meio também. Repararam que elas são equivalentes? Elas geram o mesmo resultado. E olha só que interessante agora, que o exercício quer que vocês percebam que a primeira figura, a segunda figura e a terceira figura são equivalentes. Se vocês até repararem na pintura, todas elas está pintado o quê? Metade da figura, mesmo ela tendo várias partes divididas. Vamos lá para vocês verem? A gente já viu que a primeira deu meio na divisão, né? 0,5. A gente acabou de ver que 2 dividido para 4 dá meio também. Agora vamos fazer a próxima, que era 4, né? Dividido para um total de 8. E olha só, deu meio também. Portanto, essa fração ela é equivalente com essa e também com as frações equivalentes que a gente gerou aqui, multiplicando por um número que a gente escolheu. Isso funciona também se eu dividir, tá? Se eu dividir a fração, serve também, que nem eu tenho aqui, ó, 10 sobre 20. E se eu quiser gerar outra fração equivalente, eu posso dividir isso aqui por qualquer número que seja um divisor desses aqui, né? Por exemplo, eu vou dividir por 2, ó. Vou dividir aqui por 2. Vai gerar qual fração? Vou pôr aqui em cima, ó. Vai gerar no 10 aqui, ó, dividido por 2, vai gerar 5. E o 20 dividido por 2 vai gerar a fração aqui embaixo, então, ó, no denominador, o 10. Ficou assim, ó, 5 décimos. E se a gente dividir isso na calculadora, vai gerar o resultado meio também. Olha só, 5 dividido para 10. Olha aí, ó. É outra fração equivalente. A gente fez com multiplicação aqui, ó. Tá vendo? Aqui também. E fizemos um exemplo aqui com divisão. Tá certo? Muito sossegado, né? Super tranquilo. Então vamos escrever a letra B. Vamos colocar ali qual é a resposta. Ó. Como é possível encontrar frações equivalentes a uma determinada fração dada? Então, é possível, né? Ó, multiplicando ou dividindo, ó. Tá vendo? Ó? Foi o que a gente fez, ó. Multiplicamos ou dividimos, né? O numerador e o denominador por um mesmo número. Que foi o que a gente fez, né? Ó, aqui, ó, a gente multiplicou por 3, os dois. Aqui a gente multiplicou por 5, os dois. E aqui a gente dividiu por 2, os dois números. Tanto o numerador, que é o número que está na parte de cima da fração, quanto o denominador. E a gente conseguiu, então, o quê? Frações equivalentes. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado. E galera, fala a verdade, foi ou não foi um exercício bacana de fazer? A gente dividir os chocolates, fazer toda essa interação.
Eu espero que vocês tenham gostado. E galera, se você ficou com dúvida, não deixe de comentar. Se você está assistindo na televisão da escola, não tem problema, depois você comenta. Só não esqueça de colocar sua dúvida aqui, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outros alunos. E quando eu respondo a dúvida de um, eu posso estar ajudando vários com uma mesma resposta. E galera, tá gostando das aulas? Não deixe de deixar seu like. Ajuda demais o canal a crescer, ajuda o YouTube a divulgar nossos vídeos. E se o YouTube divulga melhor nossos vídeos, a gente chega para mais pessoas. Consequentemente, o canal também fica bem relevante aqui na plataforma e vocês nos ajudam com essa força que é gratuita. Vocês não gastam nada para deixar o like, é rapidinho. E deixa também nos comentários a nossa hashtag da aula para pesquisa, situação aprendizagem 1. É só você escrever isso, sabe por quê? Porque toda vez que algum aluno estiver precisando das aulas da situação aprendizagem 1, o YouTube vai ajudar mostrando nossos vídeos que pertencem a essa situação aprendizagem. Então vai lá, escreve nos comentários das nossas aulas essa hashtag, você vai estar ajudando muito o canal. Se você quer que nosso trabalho continue aqui na plataforma para você continuar recebendo vídeos, dê essa força, tira esse tempinho para dar essa força pra gente, que é importante. Sério mesmo. Ajuda a gente pra gente continuar ajudando vocês. E aqui em cima tá passando o nosso Instagram. Vai lá, segue a gente no Insta também, porque tem outras postagens lá que não aparecem aqui no canal. Beleza? Um grande abraço, até a próxima aula.